Quando o assunto é civilização antiga, quase sempre ouvimos os mesmos nomes: Egito, Grécia, Roma, Babilônia, Suméria. E nas Américas, então, é sempre aquele trio de sempre: maias, astecas e incas. Parece até que só eles existiram, já que todo livro infantil sobre história antiga tem exatamente esses três no título. Mas hoje, a nossa jornada é bem diferente. Aqui, o foco é em povos reais, civilizações antigas de verdade, que construíram cidades incríveis, criaram culturas únicas e deixaram mistérios que a ciência ainda tenta entender. Mesmo assim, quase ninguém fala delas. A maioria das pessoas nem sabe que esses povos existiram ou só ouviu falar por alto. Agora, se ajeita aí, porque hoje vamos mergulhar em algumas das civilizações antigas mais fascinantes e injustamente esquecidas da história humana. A planície dos jarros. Os megálitos em forma de jarro do centro-norte do Laos são extremamente misteriosos, porque ainda não sabemos ao certo quem exatamente os fez ou quando foram feitos. Existem aproximadamente 2.000 desses jarros espalhados por mais de 100 sítios e esse número continua crescendo, localizados no alto de colinas, em campos de arroz e em florestas densas dentro da província laosiana de Xinjiang. Eles são feitos de arenito e granito, podendo chegar a quase 3 metros de altura e pesar até 14 toneladas. Os moradores locais afirmam que um lendário rei gigante chamado Kun Shang venceu uma grande batalha e, para celebrar a vitória, deu uma festa enorme usando cerveja de arroz que teria preparado dentro dos jarros. Outra possibilidade é que eles tivessem um propósito bem diferente: guardar cadáveres por tempo suficiente para que a carne apodrecesse, permitindo que os ossos fossem depois enterrados ou cremados em outro lugar. De fato, esqueletos humanos e jarros, cheios de restos cremados, já foram encontrados em covas funerárias, ao lado dos jarros, junto de curiosos blocos e lajes de calcário, uma delas perfurada e colocada sobre o crânio e o torso de um indivíduo, como se ele estivesse olhando através dela. Um dos primeiros estudiosos a visitar os jarros foi Henri Parmentier, que esteve lá em 1912 e 1923. Afirmou ter encontrado contas de cornalina e vidros sinos de bronze, ferramentas de ferro e ossos humanos dentro deles. Outra pesquisadora importante, Madeleine Colani, que estudou o sítio nos anos 1930, também encontrou ossos queimados e evidências de cremação. Infelizmente, é muito difícil escavar ao redor dos jarros, porque a região é uma das mais bombardeadas do planeta. Nos anos 1960, durante a Guerra do Vietnã, o Exército dos Estados Unidos da América lançou 1.814 toneladas de bombas na área para eliminar comunistas locais alinhados ao Vietcong. A presença dessas bombas ainda é sentida, e explosivos não detonados continuam matando muitas pessoas. Como você pode imaginar, pouquíssimas escavações arqueológicas ocorreram. Apenas 10% dos sítios foram limpos de bombas, e algumas delas até danificaram os jarros. Por isso, só alguns poucos locais estão abertos à visitação. A 4 quilômetros ao sul da capital regional, Phon Savan, fica o sítio mais visitado. Chamado de Sítio 1, ele possui impressionantes 316 jarros. Os jarros dali foram extraídos de uma pedreira a 8 quilômetros de distância, conhecida como Sítio 21, onde ainda existem exemplares inacabados. Mas o local com a maior quantidade é o Sítio 52. Dentro de uma floresta e descoberto apenas em 2005, ele tem 415 jarros, acompanhados por 219 discos de pedra, possivelmente tampas, embora sua função exata continue desconhecida. A idade desses megálitos também segue envolta em mistério. Bem, mais ou menos. Por muito tempo, estimou-se que tivessem cerca de 2.000 anos. E Colani acreditava que foram feitos por povos Menkemer, que viveram ali entre 500 a.C. e 300 d. Código. Mas datações científicas recentes esclareceram um pouco a situação, ao mesmo tempo em que a deixaram ainda mais confusa.
A datação por luminescência estimulada opticamente, que indica quando algo foi exposto ao sol pela última vez, foi aplicada ao sedimento cuidadosamente coletado debaixo de 4 jarros em 2 sítios, os sítios 2 e 52. Os resultados mostraram que a terra sob eles não via a luz do sol desde aproximadamente entre 1240 a.C. e 660 a.C., o que significa que os jarros foram colocados lá há milhares de anos antes do que se imaginava. Porém, a datação por radiocarbono de ossos humanos e amostras de carvão das sepulturas ao redor dos jarros indicou datas entre os séculos IX e XIII-D, Set código, ou seja, cerca de 2.500 anos depois, na Idade Média, e para complicar ainda mais, um crânio coletado por arqueólogos mais antigos foi datado entre 2282 e 1265 a.C., mais antigo até do que o sedimento sob os jarros. No final das contas, ninguém sabe exatamente quando esses jarros foram feitos. Um detalhe importante e que muitas fontes ignoram é que esses não são os únicos jarros megalíticos do Sudeste Asiático. Há outro grupo nas colinas Hazi, em Assam, e no distrito vizinho de Jaintia, em Meghalaya, no nordeste da Índia. Existem cerca de 500 jarros lá, frequentemente alinhados em fileiras. E assim como os do Laos, acredita-se que foram usados como ossuários. Eles são acompanhados por pedras planas, usadas como assentos, provavelmente foram construídos pelos povos Hazi e por um subgrupo deles. Os Jaintia, que deram nome às regiões, eles falam uma língua austroasiática e, até o século XIX, ergueram centenas de grandes pedras verticais e dólmens horizontais em homenagem a seus mortos, masculinos e femininos. Hoje eles são majoritariamente cristãos, mas a tradição megalítica ainda é visível, especialmente no sítio de Nartiang, antiga capital do reino Jaintia. Tal como os construtores dos jarros do Laos, os Hazi também guardavam ossos de ancestrais em repositórios. É possível que o povo que construiu os jarros de Assam tenha migrado para o leste e construído os jarros do Laos, segundo um estudo genético de 2007 sobre populações austroasiáticas, que sugere uma migração da Índia para o Sudeste Asiático. Mas também é possível o contrário, que os construtores dos jarros do Laos tenham ido para o oeste e se tornado os Hazi. Um estudo de 2011 indica que os Hazi chegaram às colinas de Meghalaya vindos do Sudeste Asiático, talvez empurrados pelos ancestrais dos falantes de línguas tibeto-birmanesas da região, como o povo Biate. Curiosamente, os próprios Biate afirmam que seus ancestrais usavam jarros para armazenar cerveja de arroz durante festas, exatamente o que os laosianos dizem sobre seus jarros. Assim, os enormes jarros do Laos e da Índia continuam envoltos em mistério. Os reinos da antiga Arábia do Sul. Quando falo em antiga Arábia do Sul, estou me referindo a todos os reinos que existiram, onde hoje é o Iêmen. Antes do surgimento do Islã, isso inclui Sabá, Hadramaut, Himyar e Cataban, além de vários outros menores. Esses reinos ficaram muito ricos, porque estavam localizados na região onde se produzia uma das mercadorias mais valiosas e sagradas do mundo antigo. O incenso, principalmente o líbano e mirra, os mesmos oferecidos pelos 3 magos ao menino Jesus. Mais especificamente, as grandes cidades oásis da região enriqueceram cobrando impostos das caravanas de incenso que atravessavam seus territórios em troca de proteção, comida e água. Essa riqueza inclusive rendeu à região o apelido romano de Arabia Felix, ou Arábia Feliz, o que, digamos, não seria exatamente apropriado hoje. Todos esses reinos usavam variantes de um alfabeto visualmente bastante estranho, sem vogais e com as palavras separadas por linhas verticais. Esse sistema é conhecido como escrita da antiga Arábia do Sul. Ele já era usado no final do 2º milênio a.C. e continuou até o século VI depois de Cristo, assim como o nosso alfabeto latino.
Ele originalmente evoluiu dos hieróglifos egípcios e mais tarde deu origem ao escrito giês da Etiópia. O meu favorito entre esses reinos é o reino de Cataban, que existiu do século VII a.C. até cerca de 50 a.C. A capital de Cataban era a cidade de Tina, ou Tana, no Vale Wadi Bayan. As inscrições encontradas no local registram os feitos de seus reis, chamados tanto de Mukarribe, que significa unificadores, quanto de Malik, que ainda hoje é a palavra árabe para rei. Entre esses feitos está a conquista dos vizinhos maínitas, por volta de 300 a.C., e a expansão até a costa do Mar Vermelho. O reino também cunhou moedas belíssimas, algumas das quais trazem cópias surpreendentemente fiéis à das corujas usadas nas moedas atenienses. Mas no século II a.C., os adramitas se separaram e o reino começou a entrar em declínio, até que, por volta de 50 a.C., um incêndio catastrófico, de causa desconhecida, consumiu a cidade. Ela permaneceu enterrada sob cinzas e areia por 2 milênios, enquanto os reis de Adramal assumiam o controle da região. Cataban ficou praticamente desconhecido, até a década de 1950, quando o arqueólogo, geólogo, paleontólogo e futuro magnata do petróleo, Wendell Phillips, um americano, reuniu uma equipe para realizar escavações sistemáticas ali, para chegar ao sítio. Eles tiveram que dirigir quase 650 quilômetros, deserto adentro, a partir da cidade mais próxima, Mukalla. Entre as descobertas estão os famosos leões, de Tana-leões de bronze, com pequenos cupidos montados sobre eles. São claramente helenísticos no estilo e podem simbolizar a relação entre o leão, o sol, e o deus patrono lunar do reino, representado por Astar, Atitar. Outras descobertas impressionantes incluem o portão sul da cidade e os magníficos túmulos encontrados nas encostas do Monte Rei de Ibanaqui, que abrigavam memoriais requintados das figuras importantes da cidade, incluindo o chamado busto de Miriam. Falando rapidamente dos outros 3 reinos, Adramalte era um reino rico em cobre, localizado no deserto a leste de Cataban. Sua capital era Chabua, onde supostamente existia um palácio de 6 andares, o que surpreende porque o Iêmen, por incrível que pareça, possui algumas das estruturas mais antigas do mundo, que lembram arranha-céus. Outro reino, Sabá, é frequentemente identificado com o reino de Sabá mencionado na Bíblia, famoso pela rainha de Sabá. Sua capital principal era Maribe, onde foi construído um enorme dique e templos monumentais. Eventualmente, Sabá foi absorvido por Imiar, cujo centro era a cidade de Zafar e depois a atual capital Saná. No século III d.C., Imiar também absorveu Adramalte, mas sucessivas guerras contra Aksum, aos persas e finalmente os árabes muçulmanos levaram ao seu colapso. A Arábia do Sul, como um todo, ainda foi muito pouco escavada em comparação com outras regiões do mundo. Primeiro, por ser fisicamente difícil de alcançar e devido aos conflitos que frequentemente assolam a área, especialmente no Iêmen. Por isso, ainda há muito a ser descoberto. Quando a paz finalmente retornar, acredito que achados extraordinários podem ser encontrados.